não sei se alguma vez já pegaram numa Coca-Cola e abanaram assim muito bem, e depois abriram. Não. É uma experiência muito interessante. Aconteceu uma vez, eu estava com os jovens da nossa igreja a fazer montanhismo perto do Gerês, na Serra da Cabreira, e naquela altura eu passei por uma aldeia que era uma aldeia do meu tio. Eu disse assim, vai ser impossível encontrá-lo, até que eu já não o vinha há muitos anos. E de repente, na rua, quem está a partir lenha? O meu tio Alberto. Bem, fez uma grande festa. Escusado dizer que ele decidiu abrir não somente uma série de garrafas que ele tinha lá, depois de abanar bastante, né? Abriu assim aquilo, mas também abriu outros tipos de bebidas, como devem imaginar, no norte de Portugal, não é? Um verde tinto, por acaso, muito bom. Agora, é curioso que é assim que acontece com os conflitos, não é? Quando nós temos conflitos em nossa vida e de repente abrimos, o que sai de lá pode não ser muito bom. Então hoje o que vamos falar é sobre conflitos. Enfrentarmos os nossos conflitos, não é? Não sei se alguém sabe o que são. Alguém passou conflitos na sua vida? Não. Ok, graças a Deus. Porque temos aqui gente muito santa ou muito mentirosa, não é? Na verdade, pronto, as crises, os conflitos nos relacionamentos podem tirar de ti o melhor ou o pior. Certo? E podem até levar-nos a derrubar ou romper relacionamentos significativos em nós. A questão, muitas vezes, para um casamento ou para um relacionamento que vai durar, é que nós precisamos de aprender a resolver os conflitos. E não podemos passar a vida todos a empurrá-los com a barriga para a frente, não é? Essa coisa passa. Evitar conflitos num casamento ou em relacionamentos, até entre duas pessoas, é uma meta absurda. Não há relacionamentos ou casamentos que funcionem em piloto automático, sem conflitos ou desentendimentos aqui ou ali. É curioso que Jesus também dizia acerca deste tema, quando ele dizia: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado. A casa dividida contra si mesma cairá. Ou seja, o que ele está a querer nos comunicar é que nós precisamos de resolver os conflitos, não podemos ficar eternamente divididos. Não é? É interessante que houve um estudo deste homem chamado John Gottman, há muitos anos atrás. E ele é um psicólogo, é um pesquisador. Ele criou uma universidade na qual ele estudava os casamentos. E estudava em particular o que é que iria fazer que os divórcios acontecessem. Durante 40 anos ele estudou este tema, entrevistou mais de 3.000 casais e ele ficou conhecido por uma ferramenta nesta análise científica acerca do comportamento das pessoas. O que ele começou a descobrir foi que ele começou a predizer com uma taxa de sucesso de 90 e tal % se aquele casamento ia durar ou não mais de 15 anos. E ele tinha sucesso nas suas... Porquê? Ele descobriu o que ele chamava os 4 cavaleiros do Apocalipse. 4 coisas que vão romper os nossos relacionamentos e que não vão nos ajudar a ultrapassar os conflitos que nós temos. A primeira delas é vivermos num ambiente de crítica excessiva. Um momento em que estamos sempre a criticar os outros, não é? A crítica excessiva vai romper relacionamentos. Outra delas é o desprezo. Tu olhas para outra pessoa com quem tu estás, seja amiga, seja com quem tu estás casado, de uma forma em que tu olhas para ela com desprezo, com altivez. Ou então tens um relacionamento em que tu estás sempre à defesa. Sempre à defesa. E um outro fator que ele falava era esta atitude obstrutiva, ou seja, uma incapacidade de escutar os outros. Quando outra pessoa faz, estás desligado. Ou falas e não ouves, ou então ouves e não ouves. Então, o que ele descobriu isto é muito interessante, porque isto nos leva a pensar, mas afinal, o que é que acontece com os conflitos? O que eu quero falar convosco hoje é sobre a causa dos conflitos, mas mais importante do que a causa dos conflitos, que eu acho que isto vai ser fácil e todos vocês vão concordar, é a solução. Ou seja, algumas dicas para nós sairmos dos conflitos, da forma que a Bíblia fala.
Porquê que os conflitos existem? É interessante as palavras de Tiago. Alguém pode ler, que está ali em Tiago capítulo 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreia? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Então pergunto-vos, de onde é que vêm os conflitos? Vem dela ou vem de ti? Segundo este versículo. Nós. Vem de nós próprios. A guerra que acontece aqui dentro de ti e de mim. Dos nossos desejos. Dos nossos... Da guerra que está dentro dos nossos próprios membros. Nós achamos que o outro é que é o culpado dos nossos conflitos, mas isto está a acontecer dentro de ti, dentro de mim. Então, o que nós temos que perceber, se vem dentro de nós, muitas vezes vem, claro, necessidades não satisfeitas. Às vezes vem também a nossa incompreensão de que quando tu e eu casamos, nós passamos a formar uma nova tribo. Ou seja, nós saímos de uma família e formamos uma outra. E esta família, porque nós passamos a ser responsável, o nosso marido, a nossa esposa, é verdadeiramente uma nova compromisso que nós temos. Nós deixamos dos nossos pais deixam de ser a nossa prioridade, até os nossos filhos não são a nossa prioridade, mas a outra pessoa é a nossa prioridade. E sabem, porque pessoas que dizem que são casados por causa dos filhos, quando os filhos se vão embora, ficam divorciados logo. Assim. O casamento ou a ligação significativa tem que ser por causa da outra pessoa. E é isso que nós precisamos de alimentar. Então, qual algumas ideias que eu acho que é interessante nós pensarmos para depois vermos algumas soluções de Deus para nós? Porquê é que as pessoas têm conflitos no matrimónio? Primeiro, possivelmente expectativas não atendidas. Às vezes até ideias um pouco irracionais. Achamos que a outra pessoa nos vai fazer feliz. Como se a outra pessoa fosse responsável por isso, não é? Mas verdadeiramente esquecemos que num casamento, num relacionamento, não é? A outra pessoa também não consegue ler a nossa mente. Não sei se já perceberam isso. Alguém já percebeu isso? Não consegue perceber ler a nossa mente e nós temos às vezes que expressar, não é? Então é importante nós percebemos que às vezes começamos a ficar frustrados com a situação. Porque às vezes a outra pessoa tem outras expectativas e nós temos outras expectativas e como depois nunca chegamos a conversar com os problemas que nós vamos falar, então ficamos ali a conversar em inglês e em chinês e em japonês. Não é? E basicamente não nos entendemos. A segunda razão é uma questão das nossas crianças. Quem tem crianças, quem pode dizer que são uma bênção? Quem tem filhos pode dizer que é uma bênção? E uma grande fonte de trabalho. Uma grande fonte de consolidação na nossa vida. Não é? Eu costumo dizer, enquanto nós não tivemos filhos, não é? E graças a Deus que tivemos 3, foi pena que só tivemos 3, não, talvez não, assim. Mas quando nós tivemos filhos, claro que os filhos são um acréscimo muito bom, mas também é uma fonte de problemas, as noites mal dormidas, as zangas que começámos a ter, porque agora existe uma coisa, antes era se a televisão estava ligada ou não durante as refeições, agora não é questão da televisão, porque a televisão está muito ultrapassada, agora é um aparelho que vem para dentro de nós, que os meus netos que têm 3 anos ou 2 anos já sabem que querem aquilo ligado, porque como se aquilo lhes desse de comer. Eles só comem se aquilo estiver ligado. E depois há discussão se o pai ou a mãe não concordam. Então, verdadeiramente, a educação de crianças, que são uma bênção na nossa família, são realmente uma fonte de problema também. Outra área é a questão do... e também, claro, se vamos bater ou não bater na criança. Coitadinha da criança. Dizem alguns pais, outros dizem, não, ela já tem altura para desobedecer, por isso também tem altura para ser corrigida devidamente. Eu acho que sim. O terceiro tema que nós falamos é acerca, um dos grandes problemas também que existem em alguns relacionamentos, é o relacionamento sexual. Na escola bíblica nós tínhamos uma dica que era, o homem é... Fogão a gás. Ele não se lembra. O homem é como um fogão a gás e a mulher como um fogão a lenha. Agora, se a lenha estiver muito molhada, esquece.
O fogo não se vai fazer. Ou seja, é interessante nós percebermos as diferenças que existem. O que para o homem significa sexo, o que para a mulher significa sexo. Coisas, às vezes, parecem a mesma coisa, mas são coisas muito diferentes. E por isso, uma das coisas muito importantes, que é uma das causas de muitos relacionamentos falharem, é a falta de comunicação, ou comunicação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todos nós encaramos as coisas de uma forma diferente. Não é? Uns ficam mais calados, os homens falam muito, não falam? Quando vem o futebol, não é? Ou seja, muitas vezes precisamos de aprender a comunicar. Não é? Os homens, de uma forma mais genérica, tendem mais a ficar calados e as mulheres tendem mais a falar. E estas diferenças são importantes. Também é importante, um dos problemas que às vezes acontece na comunicação é o facto de que as pessoas querem comunicar em alturas diferentes. Eu sou uma pessoa mais diurna. A minha esposa agora já não era mais noturna. Então, quando ela queria começar uma conversa muito interessante, ou assim, bastante dura, às 11 da noite, às 11h30, eu já estava noutra onda, noutro nível. Agora, se eu também queria conversar com ela logo de manhãzinha, esquece, ela também não me ouvia. Ou seja, nós temos de encontrar e perceber que a comunicação tem que ser um espaço onde as pessoas vão falar. Ficar em silêncio ou amuado. Há pessoas amuadas? Não. Pessoas adultas nunca amuam, não? Ok. Esse tipo de comunicação não verbal também não vai ajudar muito. Às vezes comportamentos passivo-agressivo, não é? Tipo polícia bom, polícia mau, não é? Aqueles jogos que existem, não é? Ou então, é muito importante perceber que todos nós temos que ser parte da solução. Outro problema, só estamos a ver problemas agora, tá bem? Eu acho que até aqui vocês estamos todos de acordo, não é? Que são problemas. Depois vamos ver as soluções. O poder nas decisões, o que é que isto quer dizer? A forma como se usa o dinheiro. Não é? Todos nós vimos de famílias diferentes, certo? As nossas famílias têm culturas diferentes. Há culturas que as pessoas guardam mais, há culturas mais desprendidas, não é? De uma forma geral. A minha esposa é muito desprendida, não é muito gastadora, mas é uma pessoa que liga pouco à questão financeira. E eu tenho por tendência a ser mais poupado. Não é? Os meus filhos já sabem disto. E alguns deles são como eu, não é? Ou seja, a ideia também de decidir como é que se vai usar o dinheiro, quem é que fica responsável pelo quê. Não é? Porque antes havia aquelas coisas estereotipadas, não é? Em que o homem, que era o homem, nunca ia parar a uma cozinha, a não ser para comer. Mas já descobrimos que hoje na nossa cultura, na nossa sociedade, essa não é a coisa mais importante, na verdade. Não é? Há só uma coisa que eu não gosto de fazer, assim que já sabe, que é passar a roupa à ferro. Isso é que não. Tirem-me desse filme. Agora, quanto ao resto, podem encontrar. Mas a questão das decisões, quem é que toma as decisões, é um tipo de jogo de poder que existe em muitos relacionamentos. Eu acho que, no fundo, o que percebemos é que parece que não entendemos que a outra pessoa é nossa parceira nesta caminhada e não nosso inimigo. Bem, e o último assunto que eu queria falar, antes de chegarmos à parte mais importante que eu acho que é como resolver conflitos e alguns conselhos bíblicos quanto a isto, é a questão da família estendida. Quando nós casamos, não casamos só com uma mulher ou com um homem, casamos com a sua família. Há muita gente que não acredita nisto, mas é verdade. Casamos com os hábitos deles ou com os hábitos da família, com quem vamos passar o Natal, com quem vamos passar o Ano Novo, as férias vão ser com quem. Ou seja, e às vezes o falar da sogra, não sei porque é que não falam de sogro já agora, mas pronto. Fixe. Mas a sogra sempre tem e às vezes aquelas bocas. Ninguém gosta de ver a sua família não reconhecida e não amada, mesmo que ela não seja lá muito boa. É interessante pensarmos nisto, não é? Então, para vocês já ficam alguns conselhos em antecipação. Agora, o que é que a Bíblia fala acerca deste tema tão interessante que eu acho? Quais alguns conselhos da Bíblia?
O primeiro deles é a coisa tão elementar, que eu acho tão interessante, tu e eu pensamos, que é tu e eu contarmos com Deus num relacionamento. Deus está connosco quando tu e eu iniciamos um relacionamento de amizade, um relacionamento de proximidade com alguém, um relacionamento, um casamento. Deus está connosco e nós podemos contar com Deus. E se calhar por ser tão óbvio, é necessário relembrarmos tantas vezes que Deus é o maior interessado que o teu casamento, que o meu casamento dê certo. Ele é o maior interessado que amizades saudáveis perdurem para a vida. E Deus está presente na tua família. E tu deves contar com isso em toda a tua vida. Mas antes, para tu contares com Deus, tu tens que pôr na tua cabeça que tu tens que ter um relacionamento com Deus. Romanos diz que, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tu tens que ter essa proximidade com Jesus, no qual tu tens paz com Deus. Porquê? Porque enquanto tu não receberes Jesus como teu Senhor e Salvador, tu és inimigo de Deus e Deus é teu inimigo. A ira de Deus está sobre ti, diz a palavra. Mas quando tu recebes Jesus, tu ficas em paz com Deus. E Jesus prometeu que Ele estaria connosco todos os dias, em todos os lugares, em todos os relacionamentos. E por isso podemos contar com Ele. E sabes, isto eu acho que é muito bom. Daqueles tempos difíceis que todos nós temos, aquele medo, aqueles conflitos que às vezes acontecem, tu dizes assim: Deus, eu conto contigo. Eu conto contigo aqui, comigo, hoje, neste lugar. No meio destas circunstâncias, eu conto contigo. E Deus é um manancial de recursos para ti e para mim. Deus está cheio de recursos, de bênçãos para nós. De Ele vem toda a graça e amor que há. Então tu não tens um Deus que é escasso, que é sovina, mas tens um Deus generoso que te quer abençoar. Isso é muito bom. Então conta com Deus. Conta com Deus. E isso é tão importante, gente. Não só nos conflitos, mas nos conflitos também. Não é? Eu casei outro dia, não é? Há 37 anos atrás. E posso lhe dizer que nestes 37 anos atrás, várias vezes, eu separadamente e a minha esposa também, temos percebido que Deus esteve connosco, como família, mas connosco também como pessoas. Outra coisa importante e que parece tão óbvia, mas que é tão desafiante, é falar primeiro com Deus quando tens um conflito. Eu não sei se alguém é explosivo aqui. Ok, não, alguns não. Alguns são verdadeiros, outros não. Mas às vezes nós somos um pouco explosivos. É interessante, quando tu consegues parar e orar antes, o que é que vai acontecer? Quem é que vai começar a ser tratado? És tu, ou eu. Quando tu consegues parar e orar, quando tu consegues falar com Deus acerca do assunto, Tiago diz: nada tendes, porque nada pedis. Então é muito importante tu começares a pedir a Deus, abrir o teu coração com Deus. Essa é a melhor forma de tu te preparares para ter uma conversa séria com alguém, mais difícil. Não é? Enquanto oramos a Deus, enquanto abrimos o nosso coração com Deus, o que é que Deus faz? Começa a trabalhar o coração. O nosso coração. Ele começa a trabalhar em nós, Ele começa a alinhar o nosso coração com Ele, Ele começa a nos dar uma atitude talvez mais compreensiva. No mínimo, começa a retirar a mágoa da nossa alma. Porque a mágoa nos impede de ver as coisas como elas são. E muitos conflitos não é tanto as coisas. Se alguém discutiu por algum assunto estúpido, mesmo estúpido, seja alguma vez. Ou seja, coisas de nada. Não é? Coisas que nem crianças discutem com aquilo, quanto mais nós velhotes, não é? Mas é verdade, nós às vezes discutimos por coisas insignificantes. E quando tu consegues parar e orar, tu resolves aquilo na tua alma. Tu resolves na tua vida. Tu começas a alinhar o teu coração com Deus. Terceira coisa importante é analisar o problema. É interessante. Alguém pode ler Mateus capítulo 7.
Está aí na passagem, por favor. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos vão medir a vós. E porque reparas no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Ou seja, um dos nossos grandes problemas quando temos conflitos é que nós ficamos envolvidos emocionalmente. Não é? As nossas emoções começam a pôr-se no meio e começamos a perder a objetividade das coisas. Não é? E as lentes, os óculos que passamos a usar é o quê? As lentes e os óculos que passamos a usar é as nossas emoções, é os nossos sentimentos, é a nossa mágoa. Isso começa a filtrar a nossa forma de ver as coisas. E ao vermos as coisas assim, normalmente não conseguimos ver a nossa contribuição no problema. Achamos sempre que o problema é outra pessoa, é o que ela fez, é o que ela disse. É interessante que quem é que conduz aqui? Quem é que tem carta de condução e conduz? Porque há uma parte no carro, quando tu conduzes, do carro que vem ao teu lado, que tu não vês. Não sei se o ângulo cego, não é? Ou seja, está lá o carro. Certo? Mas tu não o vês. E muitas vezes, quando nós estamos num problema de relacionamentos, nós também muitas vezes não vemos a nossa parte. Vemos o outro. Mas não conseguimos ver a nós próprios ali. E a nossa contribuição naquilo. É interessante que diz a palavra em 1 de João, que diz: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. E enganamos a nós próprios. Ou seja, realmente há uma parte nossa. E sabes, uma coisa interessante é que quando tu trazes para a mesa aquilo, né, tu vais conseguir perceber a tua parte e ouvir a outra pessoa. Começas a perceber que afinal tu também tens algum contributo naquele problema. Isso faz parte, é interessante esta passagem, porque realmente nós conseguimos ver coisas muito pequenas na vida da outra pessoa e não conseguimos ver coisas grandes na nossa vida. E eu reconheço que no nosso curto relacionamento de 37 anos, isso aconteceu algumas vezes comigo. A outra área, outro passo importante é nós estarmos dispostos a consertar o problema. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 5, 23 e 24, diz: se trouxeres ao altar a tua oferta e te lembrares que algum irmão, ou irmã, ou marido, ou esposa, ou amigo tem alguma coisa contra ti, vai, deixa a tua oferta e resolve o conflito. Ou seja, não é de ânimo leve que a Bíblia fala acerca da importância de consertarmos os problemas. Na verdade, muitos de nós às vezes chegamos com o coração pesado à igreja, perturbado com o relacionamento de alguma forma. Mas é importante nós perceber que nós não podemos estar bem com Deus e estarmos mal com as outras pessoas. Não podes dizer que amas muito a Deus e odiares a pessoa que está ao teu lado. Na verdade, Jesus é muito claro acerca disto, e a 1 de João é muito clara. Como é que tu podes dizer que amas a Deus que não vês? Se não amas o irmão, a quem tu vês? É impossível! É impossível! Ora, também é interessante nós percebermos que homens e mulheres funcionam de formas diferentes. Ou não descobriram isso ainda? Ou seja, diz-se os entendidos da psicologia e pessoal que trata estes assuntos, que nós homens, quando vemos um problema, gostamos de pensar no problema e de procurar ver as soluções. Ou seja, procuramos pôr assim aquilo e procuramos ver as soluções que existem. Quais são as soluções? Procuramos já magicar a coisa. As mulheres não. Dizem os entendidos que as mulheres normalmente descobrem os problemas enquanto falam delas. Por isso é que nós temos necessidade de falar. Por isso, imagina tu estás ali com a cabeça toda ali a tentar programar as coisas todas, o que é que vai dizer,
Alguns estão a concordar comigo porque acho que isso já aconteceu algumas vezes. Também comigo já aconteceu muitas vezes. Estás a pensar como é que vais dizer as coisas, não é? E de repente, tu começas uma conversa e a outra pessoa dá uma guinada na conversa. E tu dizes assim, alto aí. Agora eu vou para o quarto, vou pensar outra vez e vou voltar e vou... Mas é assim que nós funcionamos diferentes. Depois de tantos anos, já descobri que eu nunca vou conseguir funcionar como ela funciona. Nem vice-versa. Nós somos diferentes. Não somente porque somos diferentes como pessoas, naturalmente, mas homens e mulheres são diferentes. Então, claro, é importante nós encontrarmos um momento certo e falar sobre isso. E às vezes nós temos que fazer a escolha. Ou nós consertamos o problema, ou nós procuramos um culpado. E digo-vos, isto é um problema muito sério. Às vezes estamos mais importados em encontrar um culpado da situação do que consertar o problema. Claro que frases como acusação, comparação, palavras como sempre e nunca, são palavras que nunca se devem dizer. É interessante que a palavra diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não é palavrões, palavras torpes. Porque ele depois explica o que quer dizer. Mas só a que for boa para a edificação. Então, palavras que edificam são palavras que constroem. E isso é o que Deus espera de ti e de mim. São que a nossa boca saia palavras que vão construir a vida de outra pessoa, que vão ajudá-la. Há uma passagem que quando eu li, fiquei muito preocupado. Digo verdade. Uma passagem que se encontra em Pedro. 1 de Pedro 3. Agora, isto é só para os homens, está bem? As mulheres, por favor, não vão ouvir agora, ok? Só homens. Diz assim. Quem é que está a ouvir? Diz assim, da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Há muita gente que ora e que não é ouvida. E para o homem há este grande conselho de nós lidarmos com entendimento. Outro quinto assunto que eu queria falar convosco é usarmos mais os nossos ouvidos do que a nossa boca. Porque será, não é? Já sabem, quando todos nós temos, num relacionamento, seja o qual for, de amizade, de casamento, todos nós temos direitos e responsabilidades. Quando estamos em conflito, o que é que nós reivindicamos mais? Os nossos direitos. Porque eu tenho direito de. Não é? Mas é curioso, focamos mais na nossa mágoa, na nossa dor, na nossa ferida. E não percebemos que a outra pessoa também sofre. Ao usarmos mais os ouvidos do que a boca, começamos a criar empatia com a outra pessoa. Começamos a perceber que ela também está a sofrer. Há 5 anos atrás, eu e a minha esposa decidimos buscar um terapeuta para o nosso relacionamento matrimonial. Uma ajuda de alguém. Fazíamos 3 horas de viagem até Lisboa para uma consulta de 1 hora e depois voltávamos mais 3 horas. Agora, digo-vos uma coisa. O regresso era ainda mais difícil do que a ida. Mas aquela hora que nós ficávamos ali era uma oportunidade de ouvirmos o que a outra pessoa dizia. Os seus sentimentos. Porque às vezes há sentimentos que não têm lógica nenhuma. Já perceberam isso, não? Às vezes as pessoas falam coisas que não têm lógica nenhuma, não é? Mas elas estão a viver aquilo. E elas estão a sofrer aquilo. Então é importante, às vezes, tu ouvires e tu perceberes que a outra pessoa, se é mais ou menos culpada do que nós, não é importante, mas a outra pessoa também está a sofrer. E, na verdade, nem tens de concordar com a pessoa, mas tens que entender o que ela está a viver, a dificuldade que ela está a passar, o sofrimento que ela vive. E nessa altura tu começas a focar na necessidade das outras pessoas. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 10, ninguém busque
o proveito próprio, antes cada um o que é e outrem. Ou seja, o nosso foco deveria ser o outro também. Ele deveria ser importante para nós. E sabes, quando tu fazes isto, tu vais realmente começar a entender outra pessoa melhor. Nessa altura em que nós passamos essas dificuldades em nosso casamento, nós decidimos fazer uma coisa. Decidimos procurar conselho. Alguém vai ao médico quando está doente? Quem vai ao médico? Quem vai ao dentista quando está doente? Quem vai ao fisioterapeuta quando está doente? Quem vai ao terapeuta familiar quando está doente? Poucos de nós. Porquê? Porquê? Porque nós achamos que não. Vamos a todos os lugares, menos... Porque, o que é? Vou gastar dinheiro para quê? E eu acho que é interessante, porque procurar conselho é uma coisa imprescindível na nossa vida. Todos nós precisamos de gente que nos pode ajudar. Procuramos um pistoleiro, procuramos um eletricista, procuramos coisas que se fazem com as mãos e não procuramos coisas que podem mudar a nossa alma, o nosso coração, a nossa perspectiva. Porquê? Não é? Eu acho que é... Não sei o que é que os brasileiros têm, se há algum dizer deste, mas nós dizemos em português, entre marido e mulher, ninguém, às vezes também entende essas coisas. Okay. Já aprenderam connosco isso, deve ser quando nós aprendemos. Ninguém mete a colher, como se dizendo que verdadeiramente às vezes tu e eu precisamos de ajuda, porque outra pessoa vai conseguir ver as coisas de uma forma em que te vai ajudar melhor a pensar em algumas coisas. Eu louvo a Deus. Há 5 anos atrás nós saímos para o Brasil e tivemos num lugar lá no meio do Brasil, num lugar que não foi muito agradável para nós, porque era um lugar muito seco, lá em Anápolis, mas foi o lugar que Deus preparou para nós. Era um centro de atendimento a pastores e missionários, e ficamos lá durante 12 dias. E naqueles 12 dias fazíamos somente 2 coisas: comer e dormir. Isso era bom, era bom. E conversávamos 1 hora de manhã com um homem, ou com uma mulher de manhã, não sei. E à tarde com uma mulher. 2 terapeutas. Íamos contando a nossa vida. Já tínhamos escrito muita coisa que eles sabiam. Íamos contando a nossa história. E eles depois diziam, bem, faz esta leitura, faz aquela leitura. E vem cá no dia seguinte. E foi assim. E foi Deus. Foi Deus. Foi o Senhor que nos encontrou ali. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém. E às vezes nós somos tão soberbos, tão orgulhosos, tão casmurros, que não buscamos ajuda quanto podemos. É verdade. E depois pedimos orações. Que outra pessoa nos deixou, o que é que seja. Não temos que ter vergonha das dificuldades. E a última coisa que eu quero partilhar convosco é que não desistas. Prioriza a relação, é isso que devemos dar a nossa maior atenção, a reconciliação. O mais importante, salvar o casamento, não ganhar uma discussão. Claro que não é uma discussão a todo custo, não é desistindo de falar, mas encontrando formas de trabalharmos. Às vezes nós temos problemas que temos dezenas de anos no nosso relacionamento e queremos resolvê-los numa semana. Isso é ridículo. Quando eu e minha esposa casámos há 37 anos, nós assumimos um compromisso de nunca tirar a palavra divórcio do nosso relacionamento. E também, claro, o homicídio. Mas não matarás, não é? Também não iremos matar ninguém. Mas decidimos tirar aquela palavra porque achámos que o divórcio nunca seria uma solução para a nossa vida. E claro, houve tempos difíceis, houve tempos em que nós tivemos que persistir, em que lutar. Mas não importa o tempo que demora, não desistas. Há uma coisa fascinante em Barcelona, que eu aconselho-vos todos a visitar, um lugar chamado Sagrada Família. Um lugar construído por um homem, idealizado por um homem chamado Gaudí,
em 1882, ele começou a fazer os desenhos deste lugar, começou a construir e tal, tudo. Incrível. Quando ele morreu, ele tinha desenhado 18 torres, com imagens incríveis. Vocês não conseguem muito ver, mas cada torre daquelas é uma obra de arte, é uma coisa que vocês não podem perder de ver isto. É uma coisa fascinante. Vocês eu gastei lá algumas, gastámos 3 horas só, não? E não ouvimos, sentemos no final, sentimos mal porque tínhamos que sair, viemos embora depois de 3 horas, porque o que está lá dentro é completamente incrível. Este homem, em 1882, começou a escrever isto, há 150 anos atrás, quase, e quando ele morreu, em 1926, há quase 100 anos atrás, e o projeto estava inacabado. Havia muita coisa para construir ainda. Mas sabem, se vocês forem lá, mas ele tinha escrito tudo em pormenor. Muitas obras de arte foram desenhadas por ele, foram concebidas por ele. Toda aquela concepção, onde estava, por exemplo, os apóstolos, onde estava a criação do mundo, é uma coisa arrepiante de beleza. E também a devoção que aquele homem tinha para com Deus. As escritas daquele homem era um homem claramente que amava Deus com todo o seu coração. Mas se forem lá hoje, ainda vão encontrar andaimes. Hoje, 150 anos depois, ainda está a construir este lugar. Ainda está a conceber as ideias daquele homem que pensou há 150 anos atrás, aquilo tudo. E dentro é uma coisa suntuosa, bela demais para ter fotografias até. Uma das perguntas que se faz é quando é que a Sagrada Família vai terminar de ser construída? E na verdade é que não há uma noção para que isto vai terminar. E sabes, na tua vida, na minha vida, a nossa vida é uma curta passagem de tempo, não é? Mas uma coisa que eu quero te dizer, não desistas. Deus está a trabalhar na tua vida, Deus está a trabalhar na minha vida. Deus está a fazer uma obra. E sabemos que tudo isto que Deus está a fazer, Ele também não terminou connosco. Ele não desistiu de nós. Ele não desistiu tantas vezes que nós viramos as costas a Ele, tantas vezes que nós desistimos dele, Ele não desistiu de nós. E por isso o que Ele espera é que tu também persistas naquilo que tu achas que Deus pôs na tua vida. Deus fez isso na nossa vida. E por isso nós também podemos hoje dizer que nós também não vamos desistir. Havia uma última imagem que falhou, querida. Era nós dois. Nós em Madrid. Então, que o Senhor nos ajude a enfrentar estes conflitos. Porque isto é algo que tu vais enfrentar na tua vida. Eu acredito que Deus quer nos ajudar a crescer e a podermos ver o que Deus tem para nós. Vamos orar, vamos entregar ao nosso Deus. Senhor, nós estamos tão agradecidos porque Tu nos amas. Sabemos que é um assunto que nem sempre falamos aqui na igreja, mas achamos importante, Senhor, abrir o nosso coração para isto, para conflitos que vêm em nossos relacionamentos, até de amizade, de caminhar juntos, também relacionamentos de casamento. Eu oro, Senhor, que Tu nos dês esta visão daquilo que Tu queres fazer em nós. Que Tu estás connosco primeiro. Nós podemos contar contigo, Senhor. Nós podemos abrir o nosso coração a Ti em todo momento, em todo lugar. Nós podemos orar a Ti, buscar a Tua face e saber que Tu vais agir, Senhor. Ajuda-nos a sermos honestos na forma como encaramos os problemas, a olharmos para nós próprios, a perceber o que está de mal em nós antes de procurarmos ver tudo o que está mal no outro. E, Senhor, procuramos soluções que Tu tens para nós. Soluções que começam com uma atitude de procurarmos o bem do outro, procuramos compreender o outro, procuramos ser honestos com os outros, Senhor, e também percebermos como é que Ele está a viver, sermos empáticos com Ele. E, Senhor, se precisarmos de procurar ajuda, dá-nos coragem para o fazer. Acima de tudo, Senhor, ajuda-nos a não desistir. Senhor, nós às vezes desistimos tão facilmente. Mas, Senhor, Tu nos chamas hoje a persistir e a sermos resilientes. Minha oração é que Tu faças isso na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Eu quero terminar
com uma imagem. A imagem, e quer ser resiliente. Ouvimos falar muito disto. De aguentarmos as coisas e de persistirmos. Conhecem o que é um coqueiro? Já viram um coqueiro? Aquilo que dá cocos. Já viram? Sabem que o coqueiro tem 3 coisas curiosas que mostram a sua resiliência. Uma delas é as suas raízes. As raízes de um coqueiro vão muito longe. E a tua vida e a minha vida, para aguentarmos muitas coisas, também tem que ir muito longe. Temos que ser pessoas que vamos buscar muito longe alimento para nós. A segunda coisa é que o coqueiro, o tronco do coqueiro, não fica firme. Ele balança. Na vida, a vida não é sempre direita. Nós temos que balançar com os problemas, às vezes. Temos que aguentar as coisas. E sabem, a coisa que mais me gostou quando eu vi esta ilustração é que o coqueiro tem que estar disposto a perder alguns dos seus frutos quando balança. Ele vai perder alguns dos cocos. Ele não vai agarrar todos. Mas ele vai estar disposto a perder alguns frutos para ganhar. E às vezes, por teimosia tua e minha, nós não queremos perder nada. Nós somos inflexíveis. E por isso nós quebramos. Então que o Senhor nos ajude a ser homens e mulheres que sabem ir longe nas suas raízes para buscar alimento. Homens e mulheres que sabem deixar-se que às vezes as circunstâncias da vida também nós não sermos demasiado inflexíveis com elas. Perceber que na vida vai haver momentos difíceis, de perdas, lutas e finalmente dispõe-te a perder algumas coisas para que possas ganhar o que Deus tem para ti. Amém?